Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elásticos intermaxilares em ortodontia. Então, para quem não me conhece, eu sou Cristina Miyamoto, sou professora e coordenadora da NeoAplique, que é o Núcleo de Estudos Ortodônticos Aplicados da Universidade de Itaúna, juntamente com a professora Cláudia Nakandakari e o professor Luiz Henrique Lages. Me graduei pela Universidade de Itaúna e tenho muito orgulho de hoje poder fazer parte do corpo docente da Faculdade de Odontologia da Universidade de Itaúna. Sou especialista em ortodontia pela NeoAplique, que foi onde eu conquistei toda a base dos meus conhecimentos em ortodontia e tenho muita gratidão a todos os professores que colaboraram com a minha formação, em especial meu pai. Sou mestre em ortodontia pela Unicor e doutora pelo Departamento de Odontopediatria e Ortodontia da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, falando um pouquinho para vocês sobre a NeoAplique, o nosso curso foi fundado pelo professor Sebastião Miyamoto e tem 24 anos de vida, né? Foi fundado em 1996 e desde então tem a parceria da Universidade de Itaúna, que é referência nacional em odontologia. Os nossos alunos têm a oportunidade de conhecer sobre vários tipos de técnicas, então, por exemplo, a técnica Edgewise, técnica do arco segmentado, técnica straight wire, ortopedia funcional dos maxilares e odontologia digital. Então, aí nessa foto do canto superior esquerdo do slide, vocês estão vendo o campus da Universidade de Itaúna e nas outras fotos a entrada do núcleo de pós-graduação professor Jair Raso, que é onde acontece o nosso curso de especialização. O nosso prédio tem 2 clínicas com 12 equipes cada uma, então nós temos uma infraestrutura moderna e completa, um corpo docente bastante experiente e um material didático de qualidade. Aqui nesse slide vocês estão vendo alguns dos nossos alunos em atendimento clínico. E aqui os alunos que já passaram pela NeoAplique, né? Então aí nós temos a turma 1, turma 2, turma 3 e turma 4, na qual eu fiz parte. E aqui a turma 5, 6, 7, 8 e 9. E hoje nós já estamos na 13ª turma. Bom, então voltando agora para a nossa aula, né, o objetivo do tratamento ortodôntico é devolver as características de normalidade à oclusão, como nós estamos vendo nessas fotos. Nós precisamos ter sempre em mente onde nós queremos chegar, então o encaixe perfeito e a relação cúspide à meia de todos os dentes, guia anterior imediata, né, trespasse vertical de 2 a 3 milímetros, e é importante também definir a estratégia de tratamento, ou seja, os dispositivos mecânicos e acessórios que poderão ser empregados para a gente conseguir obter sucesso. E sempre é possível chegar no ideal desde que a gente faça um planejamento adequado. Então, um grande erro responsável pela falta de resultados nos tratamentos com elásticos intermaxilares é, com certeza, a falta de conhecimento das suas características. Então, quando o ortodontista conhece essas características, ele adquire conhecimento técnico necessário para decidir qual a forma adequada de utilizar os elásticos. E essas características envolvem, por exemplo, os tipos de elásticos intermaxilares, né? Nós temos vários tipos, a liberação das forças geradas por esses elásticos e como eles atuam na movimentação dentária. Então, os tipos de elásticos intermaxilares podem estar relacionados ao diâmetro interno e à composição química. Então, de acordo com o seu diâmetro interno, os elásticos podem ser classificados em 6 tipos mais utilizados, que são um oitavo, que corresponde a 3,18 milímetros, 3,16, que corresponde a 4,76 milímetros, um quarto, que corresponde a 6,35 milímetros, 5,16, que corresponde a 7,94 milímetros, 3 oitavos, que corresponde a 9,52 milímetros, e meia polegada, que corresponde a 12,7 milímetros, e que são os elásticos utilizados em aparelhos extrabucais e máscaras faciais.
O tamanho está relacionado a milímetros ou polegadas, né? E o peso ou força está relacionado a gramas. Quanto à composição química, nós temos os elásticos de látex, que são esses do lado direito da foto, e os elásticos de silicone. Os elásticos de látex têm origem vegetal, né, e por causa da presença de uma determinada proteína, podem desenvolver alergia em algumas pessoas. Então, aproximadamente 1% dos indivíduos em geral apresentam sensibilidade ao látex. E uma alternativa são os elásticos intermaxilares de silicone, né? Mas esses elásticos de silicone, né, sem látex, ou seja, sintéticos, apesar de suprirem bem as necessidades mecânicas, perdem mais força ao longo do tempo de uso do que os elásticos de látex. E para a gente compreender melhor sobre a liberação de forças exercidas pelos elásticos intermaxilares, nós devemos ter em mente dois pontos importantes, que são a distensão dos elásticos intermaxilares e a queda da força durante o seu uso. Em relação à distensão dos elásticos intermaxilares, os fabricantes imprimem nas suas embalagens, como a gente pode ver aí nessa foto, o tamanho do lúmen, ou seja, o espaço interno do elástico, assim como a quantidade de força que esse elástico vai produzir depois de ser distendido 3 vezes o seu diâmetro. Então, a força reportada pelo fabricante seria quando a distância entre os pontos de aplicação daquele elástico específico distendesse em 3 vezes o seu tamanho. Né? Mas apesar dessa medida de força ser aceita no mundo da ortodontia, vamos dizer assim, ela é muito empírica, né? Por causa de vários fatores, como, por exemplo, a distância dos pontos de aplicação e as variações do material durante o próprio processo industrial. Então, o ideal é sempre utilizar um dinamômetro ou tensiômetro para se ter a medida exata da força. Para usar o tensiômetro, nós precisamos colocar o elástico em uma das extremidades escolhidas, né, como ponto de apoio, e distender esse elástico através do gancho do tensiômetro até o outro ponto de apoio escolhido e então mensurar a força, como vocês podem ver nessa foto na parte inferior do slide. Além disso, um elástico de mesmo tamanho, né, pode ainda ser classificado em 3 diferentes forças, de acordo com a sua espessura. Então, ele pode ser leve, médio ou pesado. Em relação à queda da força durante o uso, todo elástico intermaxilar vai sofrer um relaxamento durante o uso, né? E esse processo vai acontecer de uma forma mais intensa pelo fato do material estar exposto à cavidade bucal. Então, em média, existe uma perda da força nas primeiras 3 a 5 horas de uso, na quantidade de 25% da força medida inicialmente pelo tensiômetro. E de 6 horas até as primeiras 24 horas, essa força continua caindo, porém numa quantidade menor. E por isso é importante pedir para o paciente para trocar todos os dias os elásticos. Lembrando que os elásticos intermaxilares de silicone, né, usados como substitutos dos de látex por pessoas com alergia, né, como nós falamos anteriormente, sofrem um relaxamento 50% maior, e isso significa que a troca deve ser em torno de 2 vezes ao dia para os elásticos de silicone, quando comparados aos de látex. Em relação às variáveis para a utilização dos elásticos, é importante a gente pensar em 3 pontos. Então, primeiro, distância entre os pontos. Então, você precisa saber a distância onde o elástico vai ser usado, né? Lembrando que, antes de tudo, é necessário fazer diagnóstico, planejamento do seu caso, e aí, então, depois que você já pensou na mecânica escolhida, nós vamos pensar nesse aspecto. Segundo, diâmetro do elástico. Então, como eu mostrei para vocês, nós temos tamanhos diferentes de elásticos que vão gerar condições de forças diferentes. E aí nós vamos precisar decidir em quais situações cada um deles vai ser utilizado. E terceiro, espessura do elástico. Então, eu particularmente sempre trabalho com o elástico médio,
de forma que se eu quero ancoragem, eu peço que o paciente use à noite para dormir, né, mais ou menos 10 horas por dia. Se eu quero movimentação dento-alveolar, então ele vai ser utilizado o máximo possível, ou seja, 24 horas, né? Só tira, obviamente, para comer e escovar os dentes. Geralmente, nós utilizamos o elástico 1/8 de um dente para outro, né? Em casos de, por exemplo, mordida cruzada, igual a gente está vendo aí nessa figura. Quando entram 3 dentes, nós usamos o elástico 3/16. Então, nesse exemplo, estamos trabalhando intercuspidação e aí temos canino superior, canino inferior e primeiro premolar inferior. Quando entram 4 dentes, nós podemos usar o elástico 1/4. Então, nesse exemplo, também estamos trabalhando intercuspidação e temos canino, primeiro premolar superior, né, e canino e primeiro premolar inferior. Para correção de classe 2 ou 3, nós utilizamos, na maioria das vezes, elástico 5/16, quando não temos extrações, né, e também para correção de linha média. O elástico 3/8, nós algumas vezes utilizamos em casos de intercuspidação em zigue-zague. Então, o elástico passa pelos molares, premolares, até chegar nos caninos. E o elástico meia polegada é utilizado para aparelho extrabucal, né, e tração reversa com máscara facial. Eu coloquei aí o exemplo da máscara de Petit para vocês. Então, por exemplo, em relação aos elásticos para correção da classe 2, guardem uma observação importante. O objetivo, quando nós planejamos a utilização de elásticos intermaxilares para correção da classe 2, é chegar no arco 19/25 superior e inferior de aço, quando nós estamos utilizando um bracket com slot 22 e não estamos trabalhando com o sistema autoligado. E por que eu, particularmente, espero chegar no fio retangular antes de iniciar a mecânica com elásticos para correção da classe 2? Porque nos fios redondos nós ainda temos a curva de Spee, né? E além disso, se usarmos os elásticos nos fios redondos, eles vão promover uma inclinação para vestibular dos incisivos inferiores e vão inclinar também os incisivos superiores para a palatina, e isso acaba com o overjet, fazendo com que lá na frente a gente precise de um torque muito acentuado. Então a gente tem que ter calma. Se o paciente tiver muita pressa em relação ao tratamento, a gente precisa indicar um outro tipo de dispositivo, né? Um alinhador, por exemplo. Mas na ortodontia fixa, a gente primeiro tem que alinhar, nivelar, preparar o trespasse anterior e aí, então, partir para a mecânica sagital. Então, no fio 19/25, a curva de Spee já está planificada e aí a gente consegue incorporar um torque vestibular anterior-superior antes de iniciar com os elásticos. Lembrando que o torque vai se expressar totalmente em aproximadamente 3 meses de mecânica. Um outro ponto muito importante que nós não podemos esquecer é que quando utilizamos os fios 19/25 de aço na mecânica com elásticos, nós não vamos ter efeitos colaterais de extrusão dos incisivos superiores ou extrusão e giro para frente dos molares inferiores, porque esse fio é muito rígido, né? E, na verdade, esses efeitos colaterais acontecem quando nós utilizamos fios finos. E muitos alunos me perguntam também se é preciso ter medo de usar esse fio. Então, a gente não precisa de ter medo de reabsorção por causa disso, né? O que nós devemos fazer sempre é pedir uma radiografia periapical de todos os dentes antes de entrar com esse fio, porque se a gente já teve reabsorção na fase de nivelamento e alinhamento, aí sim a gente tem que ficar bastante atento. Em relação aos pontos de apoio, eu coloco ganchos no fio, na mesial dos brackets dos caninos superiores, né? E ganchos no fio, na mesial dos tubos dos segundos molares inferiores, igual vocês estão vendo aí na figura. E eu, particularmente, sempre prefiro colocar os elásticos nos ganchos fixados no fio,
porque esse elástico, né, no gancho dos bractes dos caninos, vai, na maioria das vezes, promover um giro desses dentes para distal, e isso vai gerar um toque prematuro nos primeiros premolares inferiores, e a gente não vai conseguir estabilizar a oclusão depois. Muitos alunos me perguntam também sobre utilizar o gancho fixado no fio, mas virado para baixo, né, para diminuir o componente vertical de extrusão superior. Mas a verdade é que a diferença é muito pequena, né? Mas você pode usar dessa forma, se preferir. E um outro ponto importante é sempre utilizar os elásticos nos segundos molares inferiores, porque no segundo molar inferior a gente vai ter um comprimento maior do elástico na horizontal, aumentando então o vetor de força horizontal e diminuindo o vertical, e com isso a gente vai ter um efeito melhor da mecânica. Então, o meu objetivo primordial, principalmente nos tratamentos da classe 2, é incorporar o segundo molar inferior o mais rápido possível na mecânica, né? É claro que em algumas situações isso não vai ser possível, né? Quando, por exemplo, o segundo molar ainda não estiver na boca ou estiver em infraoclusão, com a coroa pouco exposta. E muitos alunos às vezes me perguntam também se incorporar o segundo molar inferior não vai abrir a mordida. E a resposta é não, né? Quem abre a mordida é o segundo molar superior. Se a gente incluir esse dente precocemente na mecânica e ele estiver em infraoclusão, tá certo? Em relação ao tamanho dos elásticos, nós vamos utilizar os elásticos 5,16 nos segundos molares, elásticos 1/4 nos primeiros molares, ou 3,16 quando a gente tiver extração de 4 pré-molares, sempre médio, como eu falei para vocês. E a força exercida gira em torno de 200 a 300 gramas. Em relação à cooperação do paciente, o melhor incentivo quando ele vai usar elásticos é explicar onde ele tem que chegar. Então, eu gosto muito de pegar um espelho e mostrar para o paciente em qual posição o dente deve estar para que o tratamento esteja correto e andando da melhor forma possível. É importante também dar metas para o paciente e falar que quanto mais ele usar os elásticos, mais rápido ele vai conseguir conquistar o resultado positivo. Em relação ao tempo de uso dos elásticos, a correção para o paciente que usa mais de 16 horas por dia é aproximadamente 1 milímetro ao mês. Agora, pacientes jovens, né, que usarem o elástico o tempo todo, com certeza a movimentação vai ser maior do que 1 milímetro ao mês. Então, se o paciente perguntar quanto tempo ele vai usar os elásticos, e isso é uma pergunta frequente, e ele tiver, por exemplo, 5 milímetros de classe 2, isso vai levar em média 5 meses para chegar na posição correta, se o paciente usar 24 horas por dia, só tirando para comer e escovar os dentes. E depois desse período ativo de uso, nós vamos precisar de 3 meses de remoção gradativa. Então, serão 8 meses. E qual o protocolo, né, dessa remoção gradativa? Eu geralmente gosto de pedir ao paciente para usar os elásticos 16 horas no primeiro mês seguinte, depois 12 horas no outro mês e 8 horas no próximo mês. Se a gente fizer isso, com certeza a gente vai conseguir estabilidade do caso. Um ponto importante que deve ser lembrado é que nós não devemos nos preocupar com a sobrecorreção, né? É só ir diminuindo o uso dos elásticos aos poucos. E nunca usar elásticos invertidos. Então, por exemplo, se o paciente era classe 2 e virou classe 3, a gente não deve colocar elástico de classe 3, mesmo se os incisivos estiverem cruzados. Nós temos que ir tirando os elásticos aos poucos. Um outro ponto importante é sempre lembrar de manipular o paciente em relação cêntrica, porque ele vai criar um condicionamento muscular. E lembrar também que os elásticos devem ser trocados, né, devem ser substituídos todos os dias, como nós já havíamos falado anteriormente. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa aula
de hoje, né, e também de todas as outras aulas aqui no Instagram da Neoaplique. Hoje é a penúltima aula, na semana que vem nós vamos liberar a aula da professora Cláudia, não percam. Eu acho que é uma ótima oportunidade para vocês conhecerem um pouco mais do nosso curso e, principalmente, né, para quem tem interesse em aprimorar os conhecimentos na ortodontia por meio de um curso que realmente é referência no mercado. Então, eu queria finalizar com uma frase que eu acho extremamente apropriada para esse momento difícil que nós estamos vivendo, que é a seguinte: quando tomamos a direção dos nossos sonhos, encontramos o sucesso nos momentos mais inesperados. Muito obrigada a todos. Não esqueçam de deixar comentários para a gente, né? Podem enviar também sugestões de temas para outras sequências de aulas futuras. E se vocês realmente gostaram das nossas aulas, cliquem aí no aviãozinho e enviem as aulas para quem vocês acham que possa se interessar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.